No coração do continente africano encontra-se a República Centro-Africana, uma nação frequentemente negligenciada, apesar de abrigar uma das paisagens culturais mais diversas do continente. Cercada pelo Chad, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e Camarões, ela se situa na vasta Bacia do Congo, uma região conhecida por suas densas florestas tropicais e por comunidades cujas tradições permaneceram notavelmente resilientes. Embora a atenção global frequentemente se volte para países maiores ou mais influentes politicamente, a República Centro-Africana permanece em grande parte desconhecida para o mundo exterior. No entanto, é aqui que sobrevivem alguns dos grupos indígenas mais distintos, incluindo os Aka, Baka, Banda e Gibaya. Essas comunidades preservam sistemas de conhecimento moldados por milhares de anos de interação com a floresta, criando modos de vida que continuam a fascinar os antropólogos. Compreender essas culturas oferece uma rara janela para a adaptação humana, a estrutura social e a profunda relação entre as pessoas e a natureza. Geografia e meio ambiente. As barreiras naturais que moldam o isolamento. A República Centro-Africana é definida por uma paisagem que tanto sustenta quanto protege suas comunidades indígenas. Grande parte do país está localizada na Bacia do Congo, um dos mais extensos sistemas de florestas tropicais do planeta. Essas florestas criam um ambiente úmido e de vegetação densa, onde a visibilidade pode ser reduzida a apenas alguns metros e onde as trilhas são frequentemente formadas unicamente pela passagem humana repetida. Para grupos como os Aka e os Baka, este ecossistema não é apenas um lar, mas uma base para sua identidade cultural. A biodiversidade da floresta fornece alimento, abrigo e recursos medicinais, formando um arquivo vivo de conhecimento transmitido de uma geração para outra. Ao norte, o terreno se transforma em savanas secas, que se estendem em direção ao Sahel, influenciando os meios de subsistência de comunidades como os Banda e os Gibaya. Este contraste geográfico contribui para um mosaico cultural complexo, com cada grupo se adaptando ao ambiente que o cerca. A infraestrutura limitada do país também desempenha um papel significativo. Muitas regiões permanecem acessíveis apenas por estradas de terra acidentadas, que se tornam intransitáveis durante a estação chuvosa. Esse isolamento retardou a expansão da urbanização e preservou modos de vida tradicionais, que de outra forma poderiam ter desaparecido. O afastamento também limita o desenvolvimento econômico, moldando um equilíbrio no qual os grupos indígenas permanecem profundamente conectados ao seu ambiente. Suas estratégias de sobrevivência, práticas espirituais e sistemas sociais refletem milhares de anos de adaptação a uma paisagem que resiste à influência externa. Compreender essa geografia é essencial para entender por que tantas tradições culturais na República Centro-Africana permaneceram notavelmente intactas. O povo Aka, uma comunidade enraizada em uma antiga tradição florestal. O povo Aka, frequentemente classificado dentro do grupo mais amplo de caçadores-coletores da África Central, representa uma das sociedades habitantes de florestas mais bem documentadas do mundo. Sua população está espalhada pelas regiões do sudoeste da República Centro-Africana e países vizinhos, mas sua identidade cultural permanece intimamente ligada às florestas tropicais que definem sua vida diária. Os Aka dependem de um sistema de subsistência altamente adaptável, centrado na caça, na coleta de plantas silvestres, na localização de recursos medicinais e na troca de produtos da floresta com comunidades agrícolas vizinhas. Sua mobilidade lhes permite seguir padrões sazonais, migrações de animais e a disponibilidade de mel, um de seus recursos naturais mais valiosos.
Os antropólogos há muito notam as habilidades avançadas de rastreamento do Aka, seu extenso conhecimento botânico e sua consciência íntima da acústica da floresta. Eles conseguem identificar animais não apenas por pegadas, mas por folhas quebradas, mudanças sutis de cheiro e pela forma como o som se propaga através da vegetação densa. Essas habilidades refletem uma base de conhecimento refinada ao longo de inúmeras gerações. Sua organização social é flexível e cooperativa, o que os ajuda a enfrentar os desafios da vida na floresta. Em vez de depender de hierarquias rígidas, as decisões são geralmente tomadas coletivamente, enfatizando o respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada. As moradias Aka são geralmente cabanas temporárias cobertas de folhas, facilmente montadas e desmontadas à medida que se movem pela floresta. Suas dietas incluem inhames selvagens, frutas, nozes, caça de pequeno porte e peixes, todos obtidos por meio de métodos sustentáveis que minimizam o impacto ambiental. Apesar das crescentes pressões do desmatamento e das atividades econômicas externas, o Aka mantém a resiliência cultural por meio de fortes laços comunitários, tradições orais e da preservação de práticas ecológicas que continuam a atrair o interesse científico global. O papel das mulheres nas comunidades Aka e Baka: igualdade, cuidado e continuidade cultural. Entre as comunidades Aka e Baka, os papéis das mulheres refletem uma estrutura social que difere significativamente de muitas sociedades vizinhas. Pesquisadores destacaram que esses grupos mantêm algumas das dinâmicas de gênero mais igualitárias registradas em estudos antropológicos. As mulheres participam diretamente de atividades de subsistência essenciais, incluindo a coleta de plantas silvestres, a pesca e, em alguns grupos Aka, até mesmo de expedições comunitárias de caça com rede. Sua contribuição para a coleta de alimentos é essencial, frequentemente fornecendo uma grande parte da dieta diária da comunidade por meio de recursos coletados, como frutas, cogumelos, raízes e plantas medicinais. Uma das características mais notáveis da sociedade Aka é o alto nível de envolvimento paterno no cuidado com os filhos. Estudos mostraram que os pais Aka passam mais tempo em contato físico próximo com os bebês do que os homens na maioria das outras culturas documentadas. Essa estrutura de parentalidade compartilhada permite às mulheres maior liberdade em atividades econômicas e sociais e reforça um senso de parceria em vez de uma divisão hierárquica. Entre os Baka também, as mulheres possuem um vasto conhecimento ecológico, especialmente relacionado a plantas comestíveis, trilhas na floresta e ervas curativas, tornando-as centrais na transmissão da sabedoria tradicional. As mulheres também desempenham um papel fundamental na manutenção da identidade cultural por meio da música, da contação de histórias e da participação em rituais. Suas vozes são essenciais nas tradições de canto polifônico pelas quais os Aka e os Baka são conhecidos mundialmente. Muitas cerimônias dependem de cantos ou ritmos liderados por mulheres que estabelecem a base para as reuniões comunitárias. Por meio dessas práticas, as mulheres ajudam a preservar a continuidade da memória coletiva e a reforçar os laços entre as gerações. Essa distribuição equilibrada de responsabilidades cria um ambiente social onde a cooperação, o cuidado e o respeito mútuo moldam a vida cotidiana. Um arranjo que continua a atrair atenção significativa de antropólogos que estudam a evolução social humana. Tradições musicais. Maestria polifônica no coração da vida na floresta. As tradições musicais dos Aka e Baka são amplamente reconhecidas como alguns dos sistemas vocais mais sofisticados do mundo. Seu canto polifônico, onde múltiplas melodias independentes se entrelaçam simultaneamente, foi extensivamente estudado por etnomusicólogos por sua complexidade, estrutura improvisacional e profundo significado cultural. Essas formas musicais não são aprendidas em ambientes formais.
Em vez disso, elas se desenvolvem organicamente à medida que os indivíduos participam da vida comunitária. As crianças crescem cercadas por ritmos em camadas, chamados vocais e respostas melódicas, absorvendo a linguagem musical tão naturalmente quanto a fala. A polifonia geralmente consiste em linhas vocais sobrepostas criadas por homens, mulheres e crianças, cada um contribuindo com uma frase musical distinta. Essas frases são moldadas pela imitação de sons da floresta, como o canto dos pássaros ou os padrões rítmicos dos insetos. O resultado é uma paisagem sonora vibrante que espelha o ambiente em que as comunidades vivem. Instrumentos como tambores de mão, tambores de fenda de madeira, chocalhos e flautas de bambu acompanham certas apresentações, mas a voz humana permanece o meio central. A música também desempenha um papel funcional no ritual e na vida diária. Durante as reuniões de caça, ritmos específicos são usados para coordenar o movimento do grupo ou incentivar a motivação coletiva. Canções cerimoniais marcam eventos significativos, incluindo celebrações de nascimento, rituais de cura e cerimônias espirituais ligadas aos espíritos da floresta. Os Baka, por exemplo, têm as cerimônias Genji, onde a música ajuda a facilitar a comunicação com o espírito que se acredita proteger a floresta. Além de seu valor cultural, a música Aka e Baka influenciou compositores modernos e projetos de world music globais, demonstrando seu impacto de longo alcance. Essas tradições revelam como o som, a comunidade e o ambiente estão entrelaçados, oferecendo uma visão de uma das mais antigas linhagens musicais da humanidade. Arte corporal e expressão simbólica. Identidade visual enraizada na natureza. A arte corporal entre os Aka, Baka e vários grupos vizinhos na República Centro-Africana reflete uma linguagem cultural há muito estabelecida, moldada por seu ambiente e valores sociais. Em vez de servirem a propósitos meramente decorativos, esses padrões e adornos comunicam identidade, idade, status e estados emocionais ou espirituais. Muitos grupos usam pigmentos naturais, feitos de argila, carvão, folhas trituradas ou seiva de árvore. Esses materiais são aplicados à pele em linhas geométricas, pontos ou motivos sinuosos, cada desenho associado a significados ou ocasiões particulares. Entre as comunidades que habitam a floresta, como os Aka, a pintura corporal geralmente aparece durante reuniões comunitárias, ritos de passagem ou cerimônias musicais. Os padrões podem sinalizar a participação em uma caçada, a transição para a vida adulta ou a honra a um espírito da floresta. Para os Baka, a argila branca, conhecida localmente como pongo, é frequentemente aplicada no rosto e no tronco, produzindo contrastes marcantes que enfatizam o movimento durante os rituais de dança. Esses desenhos também podem servir a propósitos práticos. Certos pigmentos ajudam a repelir insetos ou a proteger a pele da exposição ao sol. O adorno vai além da pintura. A joalheria tradicional inclui colares feitos de sementes, fibras vegetais, dentes de animais e conchas polidas obtidas por meio de troca com comunidades agrícolas vizinhas. Decorações de penas, pulseiras de cipó trançado e cintos tecidos destacam o artesanato transmitido através de gerações. Cada item reflete uma mistura de utilidade e simbolismo, reforçando a identidade comunitária enquanto honra os costumes ancestrais. A escarificação, embora menos comum hoje, foi historicamente praticada por vários grupos na região, particularmente os Banda e os Gibaya. Esses padrões, criados por meio de cortes cuidadosamente arranjados, representavam beleza, maturidade ou linhagem. Embora as pressões externas e a modernização tenham influenciado a frequência dessas práticas, a arte corporal continua sendo um marcador cultural poderoso que expressa pertencimento, herança e aprofunda a relação entre as pessoas e seu ambiente natural. Alimentos tradicionais e culinária, baseada na floresta, sustento através de profundo conhecimento ecológico.
As tradições alimentares nas comunidades florestais da República Centro-Africana são construídas com base em um profundo conhecimento da terra e de seus ritmos sazonais. Para grupos como os Aka e os Baka, a floresta tropical funciona tanto como despensa quanto como farmácia, oferecendo uma ampla variedade de plantas comestíveis, frutas silvestres e raízes medicinais. Sua culinária depende fortemente de ingredientes coletados diretamente do chão da floresta, incluindo inhames, cogumelos, nozes de cola, frutas silvestres e folhas verdes. Esses alimentos fornecem nutrientes essenciais e fazem parte de sua dieta há milhares de anos. A caça e a pesca também desempenham papéis vitais. Animais de pequeno porte, como duikers, macacos e pássaros, são capturados usando redes, lanças ou armadilhas, enquanto rios e riachos fornecem peixes, crustáceos e moluscos de água doce. Os métodos utilizados são altamente sustentáveis. A caça com rede envolve esforço coordenado do grupo, garantindo que os animais sejam capturados seletivamente sem perturbar o equilíbrio ecológico mais amplo. A coleta de mel é uma prática particularmente importante. Os Aka e os Baka são conhecidos por escalar árvores altas para acessar colmeias, guiados por pássaros como o indicador maior, que os levam a fontes de mel silvestre. O mel é consumido fresco, misturado com raízes ou usado durante cerimônias comunitárias. As técnicas culinárias refletem eficiência e harmonia com a natureza. Muitas refeições são preparadas usando folhas como invólucros, permitindo que os alimentos cozinhem no vapor em fogo baixo. Tubérculos podem ser assados sob cinzas quentes, e o peixe pode ser defumado para conservação. Em regiões onde a floresta e a savana se encontram, comunidades como os Banda incorporam alimentos básicos adicionais, como mandioca, sorgo e amendoim, criando uma mistura culinária influenciada tanto pela caça-coleta quanto pela agricultura de pequena escala. Essas tradições alimentares oferecem uma visão da profunda inteligência ecológica, conhecimento de espécies comestíveis, padrões de migração e colheita sustentável que permitiram a esses grupos prosperar em um dos ecossistemas mais exigentes da Terra. Crenças e práticas rituais, tradições espirituais ligadas à floresta. A vida espiritual entre os Aka, Baka, Banda e outras comunidades da República Centro-Africana está enraizada em uma visão de mundo que coloca o ambiente natural no centro da existência. Para grupos que vivem na floresta, como os Aka e os Baka, a floresta não é apenas um habitat físico, mas uma presença viva, habitada por espíritos protetores e ancestrais. Acredita-se que esses espíritos influenciam o sucesso na caça, o bem-estar da comunidade e o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Seus sistemas de crenças não são organizados em religiões codificadas. Em vez disso, são fluidos, orais e profundamente integrados às práticas diárias. Uma das tradições espirituais mais reconhecidas entre os Baka é o ritual Genji, ou de Genji, centrado em um poderoso espírito da floresta, considerado tanto protetor quanto juiz da comunidade. Durante as reuniões cerimoniais, os participantes entoam cantos polifônicos, tocam tambores e realizam danças que convidam o aparecimento de uma figura mascarada representando Genji. Essa figura encarna a presença da própria floresta, e sua chegada marca momentos de celebração, iniciação ou renovação da comunidade. Os Aka têm cerimônias semelhantes em honra ou aos guardiões da floresta, com variações em trajes, ritmos e tradições de canto que refletem sua própria história cultural. Além desses grandes rituais, as práticas espirituais cotidianas incluem oferecer cantos antes de uma caçada, usar plantas sagradas para proteção e observar tabus que ajudam a manter o equilíbrio ecológico.
Certas árvores, rios ou espécies de animais podem ser vistos como espiritualmente significativos, reforçando a conservação por meio de normas culturais. Entre os Banda e os Gibaya, as tradições espirituais frequentemente envolvem a veneração aos ancestrais, a adivinhação e rituais de cura, conduzidos por especialistas da comunidade que usam plantas, cantos e objetos simbólicos. Esses sistemas de crenças fornecem mais do que um significado religioso. Eles guiam o comportamento social, a gestão ambiental e a identidade cultural. Ao conectar a comunidade às forças invisíveis da floresta, essas práticas ajudam a manter a coesão e a continuidade em um mundo em rápida mudança. Estrutura social e vida comunitária. Cooperação, laços familiares e estabilidade coletiva. Os sistemas sociais encontrados nas comunidades Aka, Baka, Banda e Gibaya oferecem uma visão importante de como a cooperação e a responsabilidade compartilhada moldam as sociedades humanas. Entre os Aka e os Baka, a organização social é notavelmente igualitária. As decisões são geralmente tomadas por consenso, em vez de autoridade, e os papéis de liderança são flexíveis, surgindo apenas quando conhecimentos ou habilidades específicas são necessários. Essa estrutura permite que a comunidade se adapte rapidamente aos desafios ambientais e mantenha a harmonia interna sem uma hierarquia rígida. A vida familiar é igualmente distinta. Em vez de enfatizar um único núcleo familiar, esses grupos funcionam por meio de redes familiares interligadas, nas quais as responsabilidades são amplamente distribuídas. As crianças interagem com múltiplos cuidadores, incluindo parentes distantes e membros próximos da comunidade. Essa abordagem comunitária apoia o desenvolvimento infantil e garante que o conhecimento cultural, canções, técnicas de caça, identificação de plantas e valores morais seja transmitido coletivamente. O alto envolvimento dos pais no cuidado com os filhos, entre os Aka, é frequentemente citado na literatura antropológica como um dos exemplos mais equilibrados de parentalidade compartilhada. Para grupos agrícolas como os Banda e os Gibaya, a vida comunitária gira em torno da cooperação agrícola, do comércio e do trabalho coletivo durante as épocas de colheita. Reuniões sociais, contação de histórias e eventos de dança reforçam a unidade e servem como plataformas para compartilhar informações ou resolver disputas. Os anciãos desempenham um papel importante na preservação de histórias orais, na supervisão de ritos de passagem e na orientação dos membros mais jovens em questões éticas e práticas. A reciprocidade é central em todas essas comunidades. Compartilhar alimentos, ajudar na construção de abrigos e apoiar uns aos outros em tempos de doença são considerados expectativas naturais. Essas práticas não apenas sustentam a sobrevivência física, mas também fortalecem a confiança interpessoal. Em ambientes onde o apoio externo é limitado, a ênfase no cuidado mútuo forma a espinha dorsal da resiliência social, ajudando essas culturas a perdurar apesar das pressões ambientais e da modernização. Desafios modernos, pressão ambiental, mudança cultural e a luta pela preservação. Em toda a República Centro-Africana, as comunidades indígenas enfrentam uma lista crescente de desafios impulsionados pela degradação ambiental, pressões econômicas e mudanças sociais. Uma das ameaças mais significativas é o desmatamento. Grandes áreas da Bacia do Congo foram afetadas pela extração de madeira, tanto legal quanto ilegal, bem como por operações de mineração e expansão agrícola. Para grupos como os Aka e os Baka, cuja identidade cultural e práticas de subsistência dependem de florestas intactas, a perda de habitat ameaça diretamente seu modo de vida. A redução das populações de animais selvagens, o desaparecimento de espécies de plantas e o acesso restrito a áreas de caça tradicionais já começaram a alterar rotinas diárias
que existem há inúmeras gerações. A invasão de comunidades externas também contribui para as pressões culturais. À medida que as estradas se expandem e as cidades crescem, os membros mais jovens dos grupos indígenas podem procurar trabalho assalariado ou oportunidades de comércio, levando a mudanças graduais no uso da língua, no vestuário e nas normas sociais. Embora essas mudanças possam oferecer novas opções, elas também correm o risco de erodir o conhecimento cultural mantido pelos anciãos. Algumas comunidades relatam que menos jovens participam de rituais, aprendem canções tradicionais ou praticam artesanato baseado na floresta, levantando preocupações sobre a continuidade cultural a longo prazo. As disparidades de saúde complicam ainda mais o quadro. O acesso limitado aos cuidados de saúde, a exposição a doenças transmitidas pelo ar, introduzidas por estranhos, e as perturbações nutricionais ligadas à redução dos recursos florestais colocam os grupos indígenas em posições vulneráveis. Organizações internacionais e governos locais tentaram introduzir programas de conservação e projetos de preservação cultural. Mas a implementação varia amplamente devido à instabilidade política e às limitações de recursos dentro do país. Apesar desses obstáculos, muitas comunidades Aka, Baka, Banda e Guibaia continuam a resistir à perda cultural por meio de esforços de revitalização, ensino intergeracional e gestão florestal sustentável. Sua resiliência demonstra um profundo compromisso em manter identidades moldadas por milhares de anos de conhecimento ambiental, oferecendo lições valiosas sobre coexistência, adaptação e força cultural em um mundo em rápida transformação. As comunidades indígenas da República Centro-Africana carregam tradições moldadas por milhares de anos de vida, tanto na floresta quanto na savana. Sua música, arte, estrutura social e conhecimento ecológico refletem maneiras únicas de entender o mundo e viver de forma sustentável dentro dele. À medida que o desmatamento, a modernização e a mudança social se aceleram, essas culturas enfrentam uma pressão crescente que ameaça sua capacidade de transmitir conhecimento essencial para as gerações futuras. Proteger suas tradições exige o reconhecimento de seus direitos, o apoio à educação cultural e a garantia de acesso às terras que sustentam sua identidade. Sua resiliência demonstra a importância da cooperação comunitária e da harmonia com a natureza. Valores que oferecem lições significativas muito além de suas fronteiras. Ao reconhecer a importância dessas culturas, ajudamos a salvaguardar uma parte vital do patrimônio compartilhado da humanidade.